Oi. A paz do Senhor para os irmãos. Vamos louvar o hino de número 244. Nós vamos cantar esses dois, irmão. 243 e 244. Vamos cantar primeiro o 243. Nós abrimos este culto em teu nome, ó Jesus Cristo, ao pequeno e ao adulto, luz divina, vem lá por isso, gozaremos em tua face, ó Cordeiro ressuscitado, com doçura se nos enlaces, pra ouvir o que nos for dado, ó, nos manda tua palavra, pelo teu Espírito Santo, no peito um fogo lavra, que enxuga também o pranto. Nosso Pai, nós te suplicamos, nova vida pra tua igreja, ó, não trages, pois desejamos que pureza em nós tu vejas. Abençoa, ó Deus Santo, os teus servos em todo o mundo. Abençoa o nosso canto e dá vida aos moribundos. Abençoa aos cordeirinhos, a família dos teus amados, como ave que no seu ninho tem seus filhos bem abrigados. Agora o 244. Louvai a Jesus amoroso, na cruz os pecados levou, que nos enche de santo gozo, com o sangue o céu nos ganhou. Ao meu Senhor, que tenho no meu coração, eu dou
Hoje, como eu disse no início, nós estamos no encerramento deste trimestre. Estamos muito felizes porque hoje nós estamos aqui reunidos juntamente com a nossa regional, que é a Regional 2. Queremos agradecer. Estamos imensamente felizes por Deus ter proporcionado a nós este dia. E aos irmãos, a revista da EBD, ela já está disponível, tá? Quem colocou o nome lá no grupo, quem queira adquirir a revista da EBD, está lá na secretaria com o irmão Gessé, irmã Fabíola. E não existe coincidência, né, irmãos? Nós estamos aprendendo no culto de terça-feira com o nosso pastor a respeito da Epístola de João. E qual o tema da próxima revista? A Epístola de João. Mesmo sem saber, nós estamos finalizando e vamos começar agora a revista da EBD. Certamente Deus tem coisas grandes aí para nós. Os jovens vão estar trabalhando a respeito do apóstolo Paulo. Os adolescentes com propósito. As crianças de 9 a 11, cartas às igrejas, um tema bastante relevante, né, para o aprendizado dessas crianças que precisam de fixar um pouquinho mais, eles já têm a capacidade de cobrar um pouquinho mais deles. Do maternal, a história de Jesus. Então, nós temos aqui essas revistas que estão disponíveis ali com a irmã Fabíola e com o irmão Gessé. Eu quero agradecer ao Departamento de Família pelo café da manhã e, neste momento, eu quero convidar a igreja... De qual? De 6 a 8? Olha, esses meninos são ligados. Milagres de Jesus. Tá? São ligados. É que eles são ligados, pastor. Eu gostaria de convidar a igreja para estar de pé. Para, neste momento, nós estarmos lendo juntos. Qual a lição de hoje? Só as crianças, gente. Qual a lição de hoje? Ficou bonito. Ô, glória. Então, vamos lá. Hoje nós vamos aprender a respeito de Malaquias. Toda a igreja, leia o texto áureo. Verdade aplicada. É preciso permanente vigilância e andar em espírito para o discípulo de Cristo não se tornar frio, indiferente, superficial e relaxado na vida de adoração a Deus. Amém? O motivo da nossa oração. Ore a Deus para não deixar que a apatia espiritual tome conta do seu coração. E vamos agora para a leitura do texto de referências. Nós temos aqui o texto de referência Malaquias 1:1 e Malaquias 3:1 ao 6. Vou começar com as crianças, que essas crianças e jovens e adolescentes. Vou começar com as crianças e adolescentes. Eles são animados. Olha só, vamos lá. Primeiro versículo, as crianças. Amém. Todos os varões, o capítulo 1 de Malaquias 3. A CIB, juntamente com as jovens aí, mulheres, todas as mulheres, o versículo 6. Amém. Eu gostaria de convidar aqui
Ah, é verdade, tem o do outro lado, tem o versículo 6. Eu li, foi o 6, agora é... Peraí. Quatro e 6. Então, vamos lá, os jovens. Não, peraí, gente. Aí não, né? Todo mundo leu alto, bonito. Cadê os jovens? Bora lá, os jovens, JGE, o AGE também? Um, dois, três. Amém. Glória a Deus. Eu quero convidar aqui, nós vamos agora estar passando a oportunidade para o nosso pastor, que vai estar trazendo a lição para nós. E nós temos as professoras da salinha das crianças. Aos jovens, eu gostaria que vocês permanecessem aqui, né? Os jovens, este semestre, teve uma revista com um tema maravilhoso, que foi Batalha Espiritual. Que forte aquela revista. Até falei para eles que precisa de guardar aquela revista e de dar uma lida de vez em quando. É uma revista muito enriquecedora. Mas eu gostaria que vocês hoje continuassem aqui. Só as crianças vão lá para a salinha juntamente com as professoras. Depois eu vou lá, passar lá com vocês, tá bom? O pastor João Paulo, quero devolver a oportunidade para o senhor. E o senhor faz a oração para esses professores que vão para a salinha. Espírito Santo, Deus poderoso e Pai amado, nós oramos a Ti nesta manhã, meu Deus, e clamamos que o Senhor nos dê graça, sabedoria e discernimento, meu Deus, para aprendermos um pouco mais de Ti. Que o Senhor, meu Deus, possa usar os Teus filhos ali na salinha das crianças, aqui dentro da igreja, tira todo o embaraço, tudo o que não provém de Ti, para que possamos sair daqui fortalecidos e edificados, é o que oramos e Te pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. Eu quero, com alegria, louvar a Deus pela vida do pastor Clébio, pastora Dejane, pastor Jefferson, pastora Elda, os irmãos ali da AR 62 e de Itaquaraçu Grande. Essa primeira foi aqui, né? Eu pedi a eles que na próxima vez nós vamos entupir a 102 lá. Não sei como é que vai ser lá. Nós vamos fazer naquela lá fora, lá, pastor Kleber, porque não cabe lá, mas nós vamos fazer no meio da rua. Agora Itaquaraçu Grande é bom, que a chegada da igreja até no asfalto ali tem espaço, né? Mas louvar a Deus pela vida de vocês, pela vida dos irmãos. Nossa ideia era de termos um momento apenas de comunhão, a gente poder comer alguma coisa, poder nos confraternizarmos. Eu já disse ao pastor Kleber, ao pastor Jefferson, uma das grandes dificuldades minha em relação à regional, né? Assim, a gente tem muito, eu acho que nossa regional, a gente é tão próximo um do outro que a gente não precisa ficar, mas a gente peca com algumas coisas. E eu falei para ele que nós precisamos ficar mais perto, né, das igrejas. Bom, vamos lá, vamos começar. Cadê o Josiane? Josiane. Já, rapaz, quando eu quero ter um filho assim, já está com o microfone na mão. Eu queria fazer duas perguntas. Todo mundo pegou um papelzinho desse? Pegou um papelzinho? Eu fui ler o livro de Malaquias, e o livro de Malaquias, na realidade, é muito pequenininho para você ler. Você lê numa sentada, 3 capítulos. E aí eu fui lendo o livro de Malaquias, e eu fui pegando algumas palavras. Umas são verbos, outras são substantivos. Mas eu fui pegando algumas palavras aleatórias do livro. Todas essas palavras, elas estão dentro do livro de Malaquias. E aí eu fui separando e pedi os meninos para imprimir um papelzinho desse. E dar um papelzinho para cada um. Obviamente que
Todas essas palavras estão dentro do livro de Malaquias. Mas antes de a gente fazer uma brincadeira aqui, eu queria perguntar para você. Quando fala do livro de Malaquias, o que é que você lembra? Seja sincero. Qual é o versículo mais famoso do livro de Malaquias? 3? Todo mundo sabe esse negócio de cor sorteado de cabeça, pronto. Falou em Malaquias, a gente só lembra de quê? Dízimo. Eu tenho certeza que quando alguém pegou a revista, que viu Malaquias, falou, meu Deus, aqui o pastor vai sentar o sarrafo no dízimo aqui. Eu tenho certeza que quando você leu e vê Malaquias, você já associa automaticamente a dízimo. E eu queria não é desconstruir, mas mostrar para você que o livro de Malaquias ele é muito mais profundo do que simplesmente falar de dízimo. Que tem muita coisa no livro de Malaquias, muitas coisas no livro de Malaquias, muito além de dízimo e de oferta. E aí eu quero tentar falar nesta manhã o porquê que Malaquias fala de dízimo e de oferta. Quando a gente pega aqui o título da lição, um alerta sobre o perigo da prática religiosa vazia e sem vida. O autor, o comentarista, o pastor Paulo Antunes, se eu não estiver enganado o nome dele, isso mesmo, pastor Antônio Paulo Antunes, ele foi muito feliz nesse título, nessa frase. Tem um hino acho que Valesca Maísa, não sei. Ela lançou um hino esses dias que tem mexido muito comigo, assim, quando eu estou mais quieto, assim, mais triste, eu vou lá e boto ele no Spotify. A Mariana fala, pai, eu não aguento mais escutar esse hino. Que ela fala, no título do hino é, eu sou teu pai. E naquele hino ela fala sobre, não é sobre religiosidade. Não é sobre religiosidade. E eu tenho falado isso aqui na igreja, que nós temos vivido, nossa geração, não é a Assembleia de Deus, não é necessariamente 112, 102, Taquara, eu sou grande. A gente tem vivido muito uma vida de religiosidade. A gente vem para a igreja por causa de religiosidade. A gente quer ler Bíblia por causa de religiosidade. A gente quer ofertar e dizimar por causa de religiosidade. Porque se eu não ofertar e não dizimar, o pastor não vai ver meu nome no relatório, daqui a pouco ele... Eu tenho vivido, eu quero ensinar meus filhos a fazer um culto doméstico, mas não porque eu tenho amor pelos meus filhos, ou por causa da religiosidade, porque senão alguém vai ficar sabendo que eu não faço. Eu quero jejuar por causa da religiosidade, e essa religiosidade, ela está consumindo uma geração sem vida e vazia em Cristo. Eu não faço as coisas por causa de Cristo. Então a nossa geração, ela se assemelha muito à geração de Malaquias. E aí eu tirei essas palavras. Eu queria que todo mundo viesse, mas aí não vai dar certo. Todo mundo, nós vamos sair daqui meia-noite. Então é o seguinte, pastor Kleber, se ninguém da 102 se levantar, o senhor vai indicar 2, um homem e uma mulher. Eu preciso de 2 da 102. Fala aí. Um pode ser o Ezequiel, ele já levantou a mão. Vem, Ezequiel. Traz o microfone aqui, Josiane, por favor. Qual foi a sua palavra? Pai do Senhor, Pai do Senhor, irmãos, minha palavra foi sobre temor. Cadê o papel, irmão? Cadê teu papelinho? A palavra dele é temor. Nós temos 2 opções na vida. A Bíblia diz, todos os lugares da Bíblia, que nós temos 2 opções: céu, inferno. Viver com Deus ou viver? Porta larga, caminho largo, ou servir a Deus? Tudo na Bíblia leva para 2 opções. Você tem 2 opções, não tem meio termo, não tem um jeitinho brasileiro de ficar no meio do caminho. Cada palavra que vocês pegaram, você tem 2 opções na vida. Aqui uma mala de viagem. A mala de viagem representa o que você leva na sua viagem da sua vida? A mala de viagem representa o que você está levando consigo, dentro de você. E aqui tem uma lata de lixo. A lata de lixo é aquilo que não me interessa mais. Ninguém vai lá comprar um perfume importado da Fórmula Única Imports, paga lá 200, 300, 400 reais, 500 reais num perfume, e chega em casa, abre ele, nossa, que legal, pá, numa lata de lixo. Alguém já fez isso?
Você vai lá, compra alguma coisa cara, chega na sua casa, olha bonito e joga na lata de lixo? Você só joga na lata de lixo aquilo que não te faz falta, aquilo que já não importa mais para você. Mas na mala de viagem é aquilo que você não abre mão. Minha pergunta é: o temor na sua vida, você joga na lata de lixo ou na mala de viagem? É? Mas nós fazemos sempre isso? Ou de vez em quando pegamos o temor a Deus? Fala o microfone. De vez em quando a gente joga no lixo. De vez em quando. Ou troca por medo. Aí parte para religiosidade. Cadê uma mulher da 102? Obrigado, senhor. Eu preciso de uma... Vai 2 pessoas logo? Já vai 2 que já adianta, né? Paz do Senhor, igreja. A minha é paz, a palavra que eu peguei. A paz, a senhora coloca na mala de viagem ou coloca na lata de lixo? Na mala de viagem. Sempre a gente faz isso? Não. Às vezes a gente coloca a paz no lixo, né? Quando é que eu coloco a minha paz no lixo? Às vezes por falta de sabedoria mesmo da gente, né? Às vezes a gente prefere jogar a paz no lixo e viver na tristeza, na agonia. Se eu jogar a minha paz em Cristo na lata de lixo, eu posso viver uma vida vazia, sem temor? Sim. Se eu pegar essa paz em Cristo e colocar na minha mala de viagem, a minha vida é a mesma que se eu pegar a minha paz em Cristo e jogar na lata de lixo? Então a escolha é da senhora, coloca quando a senhora achar que deve. Taquaraçu Grande. Vem cá. Sou espertinho, né, irmão? A paz do Senhor Jesus, igreja. Vou mostrar para vocês. Vocês conseguem ver? Não. Indigno. Ficar aqui do meio. A palavra que eu peguei foi indigno. Jesus disse que vai chegar um dia que vai chegar muitos para Ele. Ele só vai dizer: apartai-vos de mim que eu não vos conheço. Mas nós pregamos, nós expulsamos demônio, nós fizemos tudo em teu nome. E a palavra de Jesus vai ser: apartai-vos de mim que eu não vos conheço. Uma vida indigna, ela vai na mala ou ela vai na lata de lixo? Leozinho, cadê a sua, Leozinho? Vem, Leozinho. Eu sei que você estava ali olhando para mim, pedindo para vir, rapaz. A paz do Senhor. A minha é honra. Essa aqui eu creio que todos, com certeza, levam na mala de viagem. Que, se eu não me engano, é em... Esqueci qual é. Mas o 5º mandamento, né? Honra o teu pai e tua mãe. Então, partindo desse princípio, vai aqui. A honra ou a autoridade com que você respeita é a mesma que você herdará. Se você não honra, dificilmente você vai ser honrado. Se você não respeita, dificilmente você vai ser respeitado. Se você não vive para glorificar o nome de Deus, talvez você tenha um pouco de dificuldade. Quem pega a honra e joga na lata de lixo. Amém? Obrigado, Leozinho. Eu queria que todo mundo viesse, mas eu queria que você parasse aí no seu canto aí. Aí tem palavra de oferta, de dízimo. A minha, irmão, eu não sei por que saiu oferta. A minha que eu peguei foi oferta. Aí minha pergunta é: a oferta eu jogo na mala de viagem ou na lata de lixo? Onde? Será, irmão? Será que é mesmo? O que é oferta? O que é oferta? É algo que me custa alguma coisa.
Se não me custar nada, não é oferta, irmão. Aquilo que me sobra nunca é oferta. Pastor, você está falando de dinheiro? Não. Estou falando de tudo. Estou falando de tempo, estou falando de dedicação, estou falando de viver em Cristo. A gente pega assim a oferta e a gente fala, não, isso aqui, vou na minha mala de viagem, porque eu tenho uma vida de oferta. Será, irmão? É simples. E eu não quero aqui, nós vamos falar de muitas coisas, mas hoje é dia, fica tranquilo que hoje é dia. 9h10, hoje é dia. Quantas pessoas, não precisa levantar a mão não, é só para mim. Quantas pessoas têm coragem no dia da ceia de ofertar R$100, né, no culto? Para o Maranhão, estou falando que é oferta missionária para o Maranhão. Quantas pessoas no dia da oferta da ceia têm coragem de pegar R$100 e ofertar na igreja, ou para o Maranhão? Só que aí ele tem capacidade, eu não estou dizendo que isso é errado não, pelo amor de Deus, daqui a pouco eu falo sobre isso. É porque é muito dinheiro, pastor. Mas ele tem, aí ele pega R$100 e ele sai daqui e vai tomar um açaí que seja. Aí lá no açaí ele gasta 150, 200, quase toda, 2, 3 vezes no mês, 4 vezes no mês, sei lá. Aí ele quer pegar a oferta dele e dizer, não, a oferta está na minha mala de viagem, eu sou... Ele pega o tempo dele, em vez dele ofertar o melhor a Cristo, que é o primeiro momento do dia dele, que não tem trabalho, que não tem preocupação, que não tem problema, que não tem nada no coração dele, ele acorda pelas madrugadas, em vez dele ofertar o tempo dele, orar, falar com Deus, não. Ele já levanta capinando no 12, brigando com o menino, arrumando o menino para a escola, vai trabalhar, briga com um, discute com o outro, buzina no trânsito. Aí quando chega 9, 10 horas da noite, que ele está morto de cansado, aí ele joelha no pé da cama e está lá abençoando Deus, e aí ele diz assim, eu oferto muito na minha vida, eu sou um cara, a gente tem dificuldade de ofertar o tempo, a gente tem dificuldade de ofertar a nossa vida, a gente tem dificuldade de ofertar os nossos recursos, a gente tem dificuldade de ofertar tudo, amor. Aí a gente quer pegar a nossa oferta e dizer, não, é minha aqui, não abro. Mas se você parar um pouquinho e pensar, eu acho que em vez de você estar carregando uma mala de viagem, talvez você está vivendo assim, ó. E você não está nem sabendo. Porque quando a gente carrega o que não presta, é como se a gente estivesse carregando um monte de lixo junto com a gente. Aí perde a paz, perde a alegria, perde o temor, perde o gozo, nos tornamos indignos como? Quando não nos sentimos amados por Cristo. Bora, vamos começar aqui, senão nós não dá conta. Qual que é do senhor? Iniquidade, é pancada. Vamos seguir. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Interessante que aqui ele não coloca Malaquias 3:10, ele coloca 3:18, né? E nós vamos entender por que ele faz isso. Os objetivos dessa lição é apresentar o cenário do profeta Malaquias, falar acerca das ofertas contaminadas e extrair lições do livro de Malaquias para o dia de hoje. Malaquias é o último profeta do Antigo Testamento e sua mensagem é sobre arrependimento e juízo. Isso aqui é tão interessante. Alguém abre aí Naum, capítulo 1 e verso 1, e outro abre Abacuque, capítulo 1 e verso 1, por favor. Naum, são todos profetas menores, né? Quantos profetas menores são? Quantos? Oséias. Alguém sabe de cabeça? Oséias, Joel, Amós, Abacuque, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Amós e Malaquias. Quando você olha os 12 profetas menores e você entende o propósito e o contexto com qual eles foram escritos, a sua mente começa a se abrir. Não adianta nós entendermos, queremos olhar só a visão dentro de hoje, aí nós vamos nos perder. Olha o que diz Naum, capítulo 1 e verso 1, e Abacuque, capítulo 1 e verso 1. Quem achou pode ler. Me ajuda para a gente ganhar tempo. Profecia contra Nínive. Profecia contra? Nínive.
Livro da visão de Naum, o Eucosita. Profecia contra Nínive. Naum, ele tem o mesmo sentido que Abacuque. Quem leu Abacuque? Acha Abacuque 1 em 1, por favor. Sentença revelada ao profeta Abacuque. Naum, ele fala de uma sentença, ele fala de um arrependimento. Abacuque fala de um arrependimento, de uma sentença. Sentença revelada contra... Quando você lê Malaquias 1 em 1, peso da palavra do Senhor contra Israel. Perceba que os 3 profetas, no caso considerado profetas menores, eles possuem uma palavra de quê? De arrependimento e de juízo. Só que essa mensagem de arrependimento e de juízo não era para destruição, não era para desmotivação. Essa mensagem de juízo, de arrependimento, é para que houvesse na vida deles uma restauração, um arrependimento. Nós estamos aqui agora trabalhando no seminário do perdão, e o que é o perdão? Eu costumo dizer para as pessoas, cristianismo sem perdão é o quê, irmão? A gente quer muito ser perdoado, mas a gente não quer perdoar ninguém. Mas para que haja o perdão na vida nossa, é preciso primeiro haver o arrependimento. Naum, Abacuque e Malaquias, eles começam o seu livro com uma mensagem de juízo, para que houvesse arrependimento daquele povo. Qual é o contexto, pastor, com que o livro de Malaquias foi escrito? Nós já falamos ao longo desse trimestre todo, o contexto dos profetas menores, mas especificamente do profeta Malaquias. Por causa do juízo de Deus, por causa do amor de Deus, esse povo é levado ao cativeiro babilônico. E agora eles voltam. Eles ficam no cativeiro babilônico, passa todas aquelas dificuldades que os irmãos bem sabem, e aí eles voltam. Quando eles voltam, o livro de Malaquias, ele é paralelo, ele é concomitante ao livro de Esdras e de Neemias. Quando Neemias está reconstruindo os muros, quando a Esdras está relatando tudo aquilo, quando você lê os 2 livros de Esdras e de Neemias, na realidade, Malaquias é o último profeta do Antigo Testamento, mas Malaquias não é o último livro do Antigo Testamento, isso tem que ficar muito claro. Malaquias é o último profeta do Antigo Testamento, é a última mensagem do Antigo Testamento, mas ele não é o último livro a ser escrito. Por quê? Porque Malaquias, ele é paralelo ao livro de Neemias, naquela reconstrução dos muros, que nós já estamos falando aqui há algum tempo. Então, esse cenário do profeta Malaquias, no tempo de Malaquias, os judeus já haviam voltado da Babilônia com cerca de 100 anos, estavam curados da idolatria, mas estavam indiferentes à casa de Deus. Perceba que a Babilônia serviu para moldar e ensinar a eles a questão da idolatria. Por que eles aprenderam sobre a questão da idolatria? Por causa do cativeiro babilônico. Você imagina um povo que sofre, é um povo que sofreu as mais diversas iniquidades, os mais diversos problemas no cativeiro babilônico, que foi um ensino de Deus para eles, uma escola de Deus para eles, mas agora eles voltaram do cativeiro babilônico, mas eles continuavam indiferentes à casa de Deus. Sabe o que eu vejo com isso? Indiferença. Indiferença às coisas dos céus. Eu costumo dizer aqui na igreja, pastor Kleber, e os irmãos sabem que eu sou enjoado com isso. Quer comer, irmão? Come à vontade lá no galpão, mas não traz comida aqui dentro da igreja, não. Quer brincar, fazer alguma coisa? Faz lá fora, brinca lá fora. Aqui dentro não. Isso aqui é só parede, isso aqui é só, se você bater a mão aqui, é só tijolo. Tem nada aqui além de um tijolo, de um reboco e de uma tinta. Mas essas 4 paredes, é a casa de Deus, isso aqui precisa de respeito, de temor. Mas o temor maior não é nem nessas 4 paredes. Somos em nós que somos templo e morada do Espírito Santo de Deus. Somos nós que reverenciamos, que glorificamos a Deus por causa das nossas vidas. E tem muita gente que está vivendo indiferente à casa de Deus. Parece que ele voltou do cativeiro babilônico, foi curado da idolatria. Parece que Deus trouxe ele do mundo, mas ele vive na igreja assim, como se tivesse num parque de diversões. A vida dele é como se fosse um parque de diversões. É mais ou menos o que vivia aquele povo. E muito do que eles viviam, muitas das dificuldades que eles enfrentavam, passavam pela liderança. Os sacerdotes, eles tinham se tornado negligentes em suas funções. Os sacrifícios eram de qualidades inferior. O dízimo era negligenciado. Isso aqui nós estamos falando apenas do cenário, para fazer uma introdução. Se você ler aqui, alguém abre em Malaquias 1:8, por favor.
O 7, vamos ler o 7. O 7 e o 8, por favor. Malaquias 1, 7 e 8. Ofereceis sobre o meu altar pão imundo, e dizeis: em que te havemos profanado? Nisso que dizeis: a mesa do Senhor é desprezível. Porque quando ofereceis animal cego para o sacrifício, isso não é mal? E quando ofereceis o coxo ou o enfermo, isso não é mal? Ora, apresenta-o ao teu príncipe. Porventura terá ele agradado de ti? Ou aceitará ele a tua pessoa? Diz o Senhor dos Exércitos. Obrigado. Nós não temos muito tempo, mas você não precisa nem ser um estudioso da Bíblia, assim, nem um cara assim muito expert na Bíblia, para você entender, quando você lê o livro de Levítico, que os sacrifícios dos animais naquela época, como era o sacrifício? Como tinha que ser um animal? Perfeito. Tinha que ser de um ano perfeito, sem marca. Se você fosse levar isso para o povo, uma pessoa que faltava um dedo, podia participar do exército? Podia lutar lá no exército daquele povo? O animal tinha que ser perfeito. Aqui no livro de Malaquias, ele está trazendo um cenário de um povo que eles estavam oferecendo animais cegos. E o pior, o povo trazia os animais cegos, e os sacerdotes, os líderes, os pastores, aceitavam esse sacrifício cego, manco, e ainda estavam perguntando a Deus: no que é que nós temos te profanado? O que é que nós estamos fazendo errado? Sabe o que é isso? É uma vida sem Cristo, uma vida vazia, sem temor. É uma vida onde as pessoas querem viver o seguinte: Deus, eu só faço desse jeito. Se o Senhor quiser, bem. Se o Senhor não quiser, eu vou pegar minha mala e vou me embora. Há dois perigos aqui muito evidentes na vida daquele povo, que servem para os nossos dias. Uma oferta que não me custa nada, sacrifício de oferta de animal cego, sacrifício de pão imundo, ou como diz aqui, você já pensou que é oferecer um pão imundo ao Senhor? Você já pensou que é uma oferta de um animal cego ao Senhor? E depois ainda vai bater no peito e dizer: eu sou o cara, eu sou bom. E quando eu falo de oferta, eu vou falar de novo, eu não estou falando aqui necessariamente de dinheiro. Eu estou falando da sua vida, eu estou falando da sua adoração, eu estou falando do seu louvor. Eu estou falando do seu glória a Deus. Eu estou falando do seu testemunho de vida. Eu estou falando do seu comportamento dentro da sua casa. Eu estou falando do seu comportamento dentro da igreja, no seu ambiente de trabalho. Nós temos oferecido ofertas imundas, ofertas desprezíveis, animais cegos. E eu acho que a Bíblia é tão interessante, irmão, a Bíblia é tão perfeita, que não é pesada. Paulo escrevendo aos Coríntios: e cada um contribua com alegria, segundo propôs no céu. Deus não diz para você vender você tem um pacote de arroz. Ele não diz assim: ó, vai lá e vende teu pacote de arroz e doa aqui e vai passar fome. Já viu alguma vez isso? Se você tiver um pacote de arroz e o Espírito Santo falar para você: doa ele, pode doar, que pode vir que tem um profeta para multiplicar o azeite e a farinha da botija e vai acontecer. Agora, se for o Espírito Santo, nós vivemos uma geração onde oferecemos sacrifícios cegos, mancos, coxos, e o pior, líderes, pastores, obreiros, que não se importam com isso, estão deixando uma geração perecer. Ontem eu fiz uma de chato, pastor Kleber, só para mim poder, eu conversando com um adulto, eu aqui e o adulto aqui, e veio uma criancinha de 4 anos, e ela é espoleta, e ela veio, parou bem no meio de nós dois, e ficou me puxando.
Eu falei, eu vou ensinar agora para poder aprender, para não... Falei, volta. Quando eu terminar, você fica aqui. Quando eu terminar, aí você vai passar por trás. Sabe por quê? Porque a gente acha bonitinho. As criancinhas hoje dão tapinha na cara do pai, da mamãe. Por que essas crianças que estão batendo em professor da escola, eles aprenderam isso onde? Aí chega na igreja, eu fico vendo aqui na igreja, lá na 102 não acontece isso não, aqui de vez em quando acontece. Menino fica pulando em cima dessas poltronas, achando que é pula-pula, sabe? E o pai achando bonitinho. Meu filho é tão... A gente não tem temor pelos instrumentos da igreja, a gente não tem temor pela poltrona da igreja, a gente não tem temor pelas coisas da igreja. Hoje eu vou falar tudo que eu... Tem irmão que ele chega aqui na igreja e fala, pastor, você podia me emprestar uma cadeira da igreja? Empresta, irmão. Tranquilo. Só que ele esquece que a cadeira é da igreja, aí tem que trazer a cadeira de novo para a igreja. Senhor? A situação que a cadeira volta. Ele pega uma panela. Sabe o que é isso? Isso é temor de uma vida. Ele não tem mais temor pelas coisas da igreja, pelas coisas de Deus. Ele não tem temor por uma panela, ele não tem temor por uma cadeira, ele não tem temor pelo templo, ele não tem temor pela autoridade constituída sobre a vida dele, ele não tem temor dentro de si de entender que ele está oferecendo um sacrifício manco, vazio. O povo tinha voltado à prática de se misturarem com povos idólatras pelo casamento. Se você ler Êxodo capítulo 9, você vai ver que aquele povo, eles já estavam casando com pessoas pagãs novamente. Eles tinham acabado de voltar do cativeiro babilônico. Quando a gente olha para isso, e eu trago para a nossa realidade de hoje, quantos de nós que estamos se misturando com as pessoas do mundo, no sentido de fazermos alianças com eles? Aí o pai está falando, meu filho, não vai namorar com essa menina que isso vai te dar problema. Isso é quadrado, isso é de uma outra geração, isso não vai dar nada não. Eu vou ganhar ela para mim e depois para Jesus, vai. Ei jovem, deixa eu dizer uma coisa para vocês. É muito mais fácil uma pessoa do mundo te arrastar para lá, do que você conseguir trazer ela para cá. Por quê, pastor? Os filhos das trevas são mais prudentes do que os filhos da luz. Esse príncipe vira um leão e te arranha, minha filha, sai dessa. Para de querer fazer aliança, fazer oferta com animal coxo, manco. O povo não voltou à idolatria, mas havia surgido um espírito de mundanismo entre o povo. Eu só estou falando do cenário com que Malaquias. Minha pergunta é, esse espírito de mundanismo ficou lá na época do profeta Malaquias, que foi mais ou menos 435 a.C. Isso tem mais ou menos aí 2.500 anos que esse livro foi escrito. O profeta Malaquias, ele foi entre 435 e 450 a.C. Esse espírito de mundanismo ficou lá ou vem se arrastando ao longo dos anos? Pastor, o que é o espírito do mundanismo? É querer trazer o mundo para dentro da igreja. É querer trazer as inovações do mundo e não vivermos pela renovação do nosso entendimento, sendo transformado, como Paulo escreveu em Romanos capítulo 12. Seja transformados pela renovação do vosso entendimento. Não é inovação. Nós não precisamos de inovação. Nós continuamos com a mesma receita. Bíblia, oração e jejum. Nunca mudou. Tudo que fugiu de Bíblia, oração e jejum é inovação. E o que é inovação, pessoa? É querer trazer as coisas do mundo para dentro da igreja. Pastor, é o seguinte, vamos fazer aqui um globo de luz aqui, um negócio assim para os jovens. Vamos mudar isso aqui para poder a gente encher aqui, trazer os jovens para a igreja. Vamos não, irmão. Nós estamos nessa batida faz muito tempo e nós vamos seguir nela. É oração, é jejum e é leitura da Bíblia, é vida com Deus, é santidade, é aproximarmos de Deus. É isso que nos edifica em Cristo. Esse mundanismo que quer adentrar as igrejas, ele tem nos afastado e deixado eu e você com uma vida vazia.
esse mundanismo nas nossas famílias, nas nossas escolas, nas faculdades, nos locais que trabalhamos, nós estamos sendo o patinho feio da história de hoje. As moças, os jovens, crentes, eles são motivo de chacota nas faculdades. Descobriu que é crente, pronto. Isso é quadrado, eu prefiro ser quadrado e entrar no céu do que ser redondo e descer para o inferno. No livro de Malaquias há informações sobre a sua vida pessoal. Não há informações. Existe uma discussão, eu não vou entrar nesse negócio aqui, mas procurar pele em ovo, eu não vou entrar nesse negócio aqui. O nome Malaquias significa mensageiro. E aí tem duas correntes teológicas, ou duas vertentes teológicas que acreditam nessa questão do mensageiro. Esse mensageiro, o título Malaquias pode ser o nome do profeta, como pode ser um título. Malaquias tem gente, ou tem uma linha teológica que acredita que é o nome do profeta. Outra vertente acredita que, como ele significa o mensageiro, que não era o nome do profeta, mas que era um título. Eu não entendi, pastor. Pastor, é um nome ou um título? É um nome ou um título? Título. Então há pessoas que acreditam que Malaquias é um título e não um nome. Eu, João Paulo, fico com a linha que acredita que Malaquias era o nome do profeta. Por quê? Porque quando eu olho por todos os profetas menores, era um nome: Oséias, Joel, Amós, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias. Todos eles é tratado pelo nome. Então eu fico com a linha que é o nome. Bom, deixa eu andar. Isso deve ao fato de os profetas serem chamados de mensageiros do Senhor. A data que o profeta viveu e escreveu, seu nome também é incerta. Bom, o que se trata no livro de Malaquias? Corrupção no sacerdócio, o divórcio leviano de esposas israelitas e o casamento misto com mulheres pagãs. O que se trata no livro de Malaquias é esses três tópicos. Eu já até falei sobre isso. Essa questão de corrupção no sacerdócio. Tem um versículo na Bíblia que eu fico assim pensativo com ele. A Bíblia diz assim: quanto mais for lhe dado, mais será? Eu acho que o mundo perfeito, eu falava sobre isso essa semana com os novos convertidos. O mundo ideal era a gente aceitar Jesus, Mandorinha. Jesus, eu te confesso como meu único e suficiente Salvador da minha vida, tal, e o pastor ora, o irmão ora, pá! A hora que a gente levantasse, vinha um descarga do céu e pá, mata esse. Morreu. Foi para o céu? Por que Deus não faz isso? Alguém sabe? Por que Deus não mata a gente na hora que Ele... Mateus 28 e 19, Marcos 16 e 15. Porque o propósito de Deus não é levar só eu e você, não. O propósito de Deus, Jesus veio à terra, o verbo se fez carne, habitou entre nós, ficou 3 anos e meio com os discípulos, morreu, 3 dias ressuscitou. Quando ele ressuscita, ele fica 40 dias com os discípulos. Quando ele manda chamar os discípulos e Pedro está onde? Pescando. Jesus já tinha tirado ele e disse para ele: vinde a mim que eu vos farei pescadores de homens, larga essas redes que eu vou te fazer um pescador de homens. Quando Jesus morre, Pedro se decepciona e volta a pescar, ou seja, Pedro volta para o mundo. O Pedrão desviou, irmão. Ele está pescando, ele está fazendo aquilo que Jesus já tinha tirado ele. E aí Jesus manda chamar ele. Aí quando Jesus junta todo mundo de novo, Jesus dá as últimas palavras dele, antes de Jesus ser assunto aos céus. Aí ele diz: ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será, mas quem não crê... Por que Jesus faz isso? Porque Jesus tinha preparado os 12, para que os 12 alcançassem 70, para que os 70 alcançassem 120, e para que os 120 alcançassem a Jerusalém, a Judéia, a Samaria e os confins da terra. Jesus poderia ter dado essa missão aos anjos, mas Ele não deu, Ele deu a mim e a você. A missão de evangelizarmos, de falarmos dEle, é minha e sua. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Só que nós, ao invés de irmos e anunciarmos as boas novas, nós estamos fazendo casamentos e alianças com pessoas pagãs. Nós estamos misturando a nossa fé com o paganismo. Nós estamos vivendo uma corrupção no sacerdócio, nos líderes.
E quando a gente fala de corrupção, parece algo tão longe, tão distante da gente. Parece que a gente fala de corrupção, a gente está falando de Brasília, parece que a gente está falando de governador, de prefeito. Mas quando a gente olha para dentro de nós, a corrupção está nos pequenos detalhes que a gente quer tirar proveito da vida. É porque eu sou amigo do pastor Clébio, né? Nós toma açaí toda semana. Aí eu vou lá confessar com ele, eu pequei aqui, mas ele vai dar um jeito aqui, ele vai passar a mão na minha cabeça e... Porque eu sou amigo dele. Se for preciso, eu pago até uma picanha para ele, mas assim, ele nem me leva lá para o ministério, para mim não... Sabe o que é isso? Corrupção. Nós vivemos uma geração que talvez seja pior do que o tempo de Malaquias. Nós vivemos numa geração que talvez tenha mais corrupção do que o livro de Malaquias. Talvez uma geração que tem se misturado muito mais com o mundo. Estamos oferecendo sacrifício manco, cego. Nós estamos oferecendo aquilo que sobra, aquilo que não nos faz falta. Estamos pegando a lata de lixo e queremos oferecer para Deus. E a gente tem uma mala de viagem cheia de coisas boas para oferecer ao Senhor. Malaquias, ele repreende o povo por ter abandonado a lei de Deus, chamando-os de volta para um relacionamento genuíno. Alguém abra aí, por favor, Apocalipse capítulo 2 e verso 4. Eu não sei se todo mundo está acostumado, assim, eu só estou falando isso. Nós não temos por hábito de ficar lendo a revista, tudo que a gente está falando, porque se eu ficar lendo a revista aqui, a gente não termina nunca aqui, né? Então, assim, a gente está falando, eu estou falando dentro do tópico agora 1.3, é só porque os irmãos aqui já estão mais acostumados, mas é só para... Tenho, porém, contra ti, que deixastes a tua primeira caridade. Tenho, porém, contra ti, que deixaste o quê? A tua primeira amor. caridade. Onde é que você está lendo isso? Apocalipse capítulo 2, verso 4. Qual é o contexto desse versículo? A carta às 7 igrejas de Ásia. Carta às 7 igrejas da Ásia. Essa carta é a igreja qual carta? De Éfeso. Éfeso é a qual igreja? É a primeira, a segunda, a última? É a primeira. Aqui no livro de Malaquias, ele está alertando sobre um povo que precisava voltar para um relacionamento genuíno com Deus. Tinham voltado do cativeiro. Se você voltar um pouquinho na história, Deus tinha libertado o povo do Egito, mas o Egito não tinha saído do povo. Dá para entender o que eu estou falando? Deus libertou o povo do Egito, mas o Egito não saiu do povo. Eles continuavam com vontade de... porque lá nós tinha carne para comer. Ficaram no deserto o tempo todo murmurando. Saíram do cativeiro, mas o cativeiro não saiu deles. Eles ainda viviam não um relacionamento genuíno com Deus. Passa-se o tempo, hoje nós vivemos uma geração onde não vivemos um relacionamento genuíno com Deus. Apocalipse capítulo 2 e verso 4. Lá no fim dos tempos, igreja de Éfeso, a primeira igreja, tenho porém contra ti, que faltou o quê? Deixa eu te dizer uma coisa, a falta de amor a Deus, ela existiu, existe e existirá. Ela foi, ela é e ela será. Eu vou ser mais objetivo, para você entender o que eu estou querendo te dizer. O crente que vive longe de Deus, está dentro da igreja, ofertando uma oferta vazia, vivendo uma vida de qualquer jeito, ele teve, ele tem e ele terá. O problema não está na igreja, o problema não está no pastor, o problema não está no presidente, o problema não está o problema está em mim, de escolher se eu quero uma lata de lixo ou se eu quero uma mala de viagem comigo. Porque lá no fim dos tempos, Apocalipse capítulo 2, a primeira coisa, tenho porém contra ti, que deixaste o teu primeiro amor. Pastor, o que é o primeiro amor, pastor? Rapaz, hoje à noite tem culto, eu vou tirar pelo menos 10 minutos aqui para me orar aqui na minha casa, e quando eu chegar na igreja, eu vou chegar rasgando hoje. A hora que tocar o primeiro hino da harpa, vai ser preciso o pastor ficar, ei irmão, levanta a mão, agora fica, o irmão do conjunto, ei irmão, abre a boca, o Chicão fica aqui, ai, parecendo que é eu, o Chicão, animador de público. Você já viu que quando você chega na igreja, na hora que os meninos batem a mão no violão, que faz que as pessoas resolvem adorar que o culto é outro? Eu sei a temperatura do culto pelos hinos da harpa.
Mas tem muitos irmãos que não sabem, porque ele já chega na igreja às 7h40, 8 horas. Aí ele chega na igreja às 7h30, 7h40. E 8:55 ele já está lá na porta esperando. Se não der as bênçãos apostólicas 1 minuto para as 9, 9 horas ele está dentro do carro dele. Ainda está batendo no peito e dizer, é eu e mais 10. A gente não presta um verdadeiro culto a Deus. A gente não vive uma verdadeira oferta a Deus. A gente não chega na igreja no horário. A gente não chega, eu falo para as pessoas, irmãos, vamos chegar na igreja às 6h30, pastor. Aqui eu peço para chegar às 6h30, quem pode, obviamente, principalmente os obreiros. Chega na igreja às 6h30, dobra o seu joelho, irmão. Quando der 7 horas, que você for cantar os hinos da harpa, se você já orou meia hora, se você está em espírito de oração meia hora, eu duvido se o teu culto vai ser ruim. Eu duvido se Deus não vai usar um testemunho, uma palavra, um hino para falar com você. Mas a gente chega na igreja às 7h15, 7h20. Eu fico vendo os meninos lá. Um dia eu ainda vou ter coragem para fazer isso ainda. Se Deus quiser, um dia eu ainda vou ter coragem. Todo dia, na hora da leitura bíblica, os meninos fecham a porta para não entrar na hora da... hora que abre a porta, depois da leitura, entra uma boiada. Entra um monte de gente. Sim ou não? Sim ou não? Ainda fica bravo porque os meninos estão lá na porta ainda. Rapaz, eu quero entrar. Fechando a minha cara. Presta atenção. Eu estou falando... O microfone para o pastor. Eu estou falando de falta de reverência. Eu estou falando de falta de oferecer um sacrifício verdadeiro a Deus. Eu não estou falando... Se eu estiver falando alguma besteira, por favor, pode falar. Eu não estou aqui para... Eu não sou dono da verdade, não. Sim, senhor pastor. Pastor João Paulo, isso aqui é interessante. Quem não ama nunca saberá o valor do perdão. Esse texto aí, Israel é sua falta de amor para com Deus. Então, basicamente, se nós não amarmos, que é incondicional, é o amor ágape, nós nunca iremos saber o valor do perdão. Ou seja, vamos acompanhar nitidamente somente a cruz e não o sacrifício. A gente tem uma mania de querer ser perdoado, de querer ser amado, mas a gente não gosta de amar não, irmão. Ou até gosta, mas a gente gosta de amar quem ama a gente, quem faz bem pra gente. Agora que a gente querer amar quem olha atravessado pra gente. Eu vou te dar um exemplo simples dentro disso, pastor Cleber. Simples. No dia do seu aniversário, se o pastor, se o líder de jovens, de senhora, não te ligar, não te mandar uma mensagem, não falar, ei irmão, não botar no grupo da igreja, não fizer um cartaz, não fizer foguete, ninguém gosta de mim nesse lugar. Eu acho que eu vou congregar de outra igreja. Se a pastora Dejane, que é a líder da CIB da cidade, se a irmã Nazaré, que é da região central, não sei das contas, que é da CIB, é diferente dos outros, que eu não sei, nunca aprendi, ainda vou aprender, ainda vai mudar um dia, em nome de Jesus. Se a irmã Nazaré, a irmã Berenice, que é a líder da região central, que vai mudar também, em nome de Jesus, um dia. Não te ligar, não te mandar marcar no Instagram e fizer um negócio, você fica todo triste. Mas passou o dia do seu aniversário, você lembra do aniversário dos outros? Pastor, eu não tenho dinheiro para comprar presente não, irmão, as pessoas estão precisando, não é de dinheiro, tem muitas delas que estão precisando de uma ligação. Essa moça que, pelo tudo indica, né? Eu não estou afirmando nada, porque eu não estava lá, eu não conheço, não sei, mas o que tudo indica, ela pulou de um 17º andar e pulou e se esborrachou lá no chão. Famosa, entrava onde queria, não foi essa semana? Eu suponho que ela tinha um dinheirinho até bom, porque... Você imagina uma pessoa famosa, com condição financeira, status na sociedade, pular do 17º andar. Essa pessoa tinha tudo. Como é que estava dentro do coração dela? O vazio existencial dentro de si. Sabe o que ela estava precisando? Amor. Às vezes as pessoas estão precisando, não é necessariamente de dinheiro, estão precisando de amor. Um abraço. Você alugar os seus ouvidos para uma pessoa 10 minutos e deixar ela. Deixa ela falar.
Paz do Senhor. Não, que eu já escutei muito, foi que quando a pessoa fica doente. Às vezes ela fica doente, né? E reclama porque ninguém vai visitar ela lá no hospital, ou até mesmo na casa dela. Mas nunca saiu da casa dela para visitar uma pessoa, nem na residência, ainda mais sair daqui e deslocar até o hospital. Lê comigo, o profeta denunciou o quê? A hipocrisia. Aqui entro e eu quero que você fique muito claro isso. Por que Malaquias está falando de dízimo? Não é porque ele está precisando de dinheiro, não. O contexto que ele vivia era de um povo vazio de Deus. E o dízimo, tinha um pastor que me ensinou que falou assim, o último processo de conversão na vida do crente é quando chega no bolso dele. Tem crente que está 10 anos dentro da igreja, irmão, não dizima. E daí, irmão? Vai ser eu como pastor que vou chegar lá e vou botar a régua no pescoço dele e falar assim, ô, tu dizima, eu? Não. O contexto que Malaquias escreve, primeiro a hipocrisia dos sacerdotes. Qual que era a hipocrisia dos sacerdotes? Aceitando o sacrifício de qualquer jeito. É porque o irmão assim, ele tem um dízimo alto, então, como o dízimo dele é alto, tá, pastor Kleber, a gente precisa estar mais perto dele, porque senão... Isso é hipocrisia dos sacerdotes. Tratamento diferenciado. Aceitar tudo que vem achando que é igual alguém que chega para a gente. Isso aconteceu já lá numa outra cidade. O irmão diz assim, pastor, eu queria ofertar um computador para a igreja. Irmão, tá bom. Deus abençoe o senhor. Pastor, é o seguinte, mas eu preciso ofertar o computador para a igreja, mas eu quero que ele fique em cima do púlpito, ligado, com a tela voltada para o lado do povo. Isso não é oferta não, irmão. Você quer dar um computador, você quer ofertar uma coisa, quer editar a regra aqui? Não, então você fica com o seu negócio para lá. Porque a partir do momento que ele entrou para dentro da igreja, ele é da igreja. Se eu quiser pegar esse computador e colocar na mão do menino, aí a hipocrisia dos sacerdotes também passava por esse tipo de oferta. As ofertas que eram mandadas, os casamentos com mulheres de outro povo, a quebra da lei do sábado, a falta de empatia entre os seus compatriotas e a negligência dos dízimos e desobediência à palavra de Deus. Perceba que o dízimo, as ofertas, o dinheiro, é o último processo que chega na vida da pessoa. Porque eu vou te ser sincero, irmão, o cara para dizimar, ele tem que ser crente, irmão. Ele tem que ser crente, ele tem que ter convicção. Ninguém dizima por causa de pastor, ninguém dizima por causa de nada. A gente só dizima porque nós somos fiéis ao Senhor, entendemos o propósito de Deus na minha vida, de entender que foi a misericórdia de Deus que me alcançou, foi a provisão de Deus na minha vida. Você já pensou se só fosse arrebatado quem fosse dizimista, irmão? Você já pensou se todos os não dizimistas ficassem? Eu não sei lá na igreja do Senhor, aqui é 30%, irmão, 70%, não sei como é que funciona lá na do Senhor lá. Ou se eu estiver falando besteira, Nazaré e Marcondes me corrijam. É mais de 30? Já chegou nos 50 já? Quanto que é, Nazaré? Aí tem um outro detalhe ainda, né, que aí eu vou... É porque essas coisas a gente não pode falar do dia a dia, então é o dia hoje. Tem uns dízimos que é só para constar o nome dele no relatório, irmão. Tem Meire isso lá, Meire? Tem Meire? A Meire, fica de pé, irmã Meire, por favor. Essa moça, todos os dízimos do campo passam na mão dessa moça. Qualquer pessoa, qualquer pastor, qualquer líder, qualquer coisa que você quiser saber, ela não vai falar nunca, ela não pode. Ela é ética pastoral. Às vezes ela chega lá para mim e fala, pastor, olha isso daqui. Fica quieto, Meire, volta, Meire, fica quieta. Quieta aí. Pastor, quieta, Meire. Obrigado, Meire. Meire é uma benção, trabalha conosco lá no administrativo. Pastor, como é que o senhor entra no coração? Não entra, irmão.
Se o Espírito Santo não te convenceu, vai ser eu? Se não convenceu o povo na época do profeta Malaquias, não. Vamos embora. Israel estava vivendo muito aquém daqueles que tiveram tantas experiências com Deus, como o povo escolhido e separado por Ele. O amor de Deus havia esfriado, e o culto tornou-se um ritual frio. O amor de Deus tinha se esfriado, e o culto tornou um ritual frio e mecânico. Irmão, quem disse para você que o culto é oração, 3 da harpa, leitura da Bíblia, oportunidade, oferta, pregação e vamos embora? Você já vem para a igreja pensando em ir embora? Você já vem para a igreja pensando que amanhã cedo você tem que pagar boleto? Você está no lugar errado, irmão. Você já vem para a igreja pensando na pizza que você vai comer depois do culto? O irmão está aqui pregando, se acabando, e você está pensando, ô Jesus, acaba logo que eu estou cansado, querendo dormir hoje. Sabe o que é isso? É um ritual, aí eu volto lá para o hino da moça lá, que está estourado no Brasil. Sabe o que é isso? Religiosidade. E não intimidade. Eu não oro mais com prazer e alegria, eu oro porque se eu não orar, eu tenho medo de Deus me punir. Eu não venho para o culto para adorar, para servir. Eu falei da oração 6h30, né? A gente chega e ora, aí tem uns irmãos que chegam, eu não sei, em vez deles orarem, aí de vez em quando eu olho, ô pastor, está precisando de alguma coisa? Dá vontade de falar, estou precisando sim. Vamos lá, eu ensinei que não se pode. Pastor, eu tenho tantos anos na igreja, eu não vejo Deus agindo na minha vida. Cuidado. Deixa eu andar aqui, porque eu já falei sobre isso. Malaquias denuncia a oferta que traziam o sacrifício como expiação pelo pecado. O povo trazia animais enfermos e defeituosos, os quais não ousariam oferecer ao governador. Os sacerdotes que deveriam ensinar e guiar o povo na retidão eram os responsáveis por aquela situação deplorável. Haviam se tornado corruptos e tão mercenários. Deixa eu só te fazer uma pergunta. Você conhece algum, já ouviu falar alguma vez de pastor, de líder, de sacerdote corrupto e mercenário? Você já ouviu falar isso há algum tempo na vida? Hoje não se tem isso, né? Tem? Mas por que tem pastor mercenário e pastor corrupto? Porque tem crente que apoia, porque tem crente que financia isso. Porque tem crente que gosta disso. Porque é muito fácil para mim abrir um microfone e dizer, eu sou profeta, e aqui está minha live, e eu vou orar e Deus vai operar, mas eu preciso de um Pix aqui de R$1.000, eu preciso de 10 irmãos com a unção do Pix de R$1.000. Aí vem 10 irmãos e com a unção do Pix de R$1.000, mas lá na igreja dele ele não dá uma oferta nem para... No ônibus um dia, indo para Araçatuba, né, o cara falou, não sou crente por causa disso. Eu falei, moça, isso está na Bíblia? Ele falou, sim, nunca li. Eu falei, então, por isso, se vocês lessem a Bíblia e certificassem que está na Bíblia, tudo bem, mas não está. Então, a culpa não é de Deus, a culpa é do homem que não conhece e aceita tudo que o outro fala, sem conhecimento. Vocês sabem que eu tenho muita dificuldade de falar de dinheiro. Todo mundo sabe disso. Eu tenho muita dificuldade de falar de dinheiro. É um dos problemas, uma das coisas que eu ainda preciso melhorar dentro de mim na igreja. Assim. Eu não fico falando de dinheiro aqui, pastor Cleber. Dificilmente eu falar de dinheiro aqui na igreja. Eu nunca dei um culto de ensino aqui sobre oferta de dízimo. Eu nunca dei um culto de ensino sobre a oferta alçada. As primícias, né, irmão Carlos? Nunca o pastor, esse dia ele brigou comigo. Pastor, por que você não fala da primícia? Eu falei, porque eu tenho vergonha. Está errado? O errado é quem? Sou eu. Eu reconheço a minha. Mas como é que eu vou chegar aqui num culto de ensino e vou ensinar os irmãos a ofertar sobre primícia? Daqui a pouco eu vou falar assim, rapaz, o pastor está precisando de dinheiro. Ele deve estar apertado. Ele deve estar precisando de uma bandinha. Os boletos dele devem estar muito. Porque esse é o sentimento que vai gerando no povo.
dos pastores corruptos, dos pastores mercenários, dos líderes. E aí as pessoas querem se esconder atrás disso. As pessoas querem justificar as suas faltas por causa disso. Preocupado com seus objetivos pessoais, os sacerdotes deixaram de exercer o ministério para o qual foram consagrados. Não eram exemplos. Deixa eu te falar uma coisa. Você que é líder, você que é obreiro, você que é pregador, você que exerce algum cargo na igreja de liderança, a sua função é ser exemplo dos fiéis. Esses dias alguém me perguntou: pastor, por que alguém pode e eu não posso? Eu falei: porque você tem o que eles não têm. Dá para entender? Pastor, por que alguém pode e eu não posso? Eu falei: porque você tem o que eles não têm. Então te contenta na tua e vamos seguir viagem. Se eu chegar lá na JK, 2 horas da tarde, shortinho de jogar bola, camiseta cavada, sandália havaiana, e você chega lá e fala assim, numa loja cheinha, e você chega lá: Pai do Senhor, pastor! Capaz que se eu estiver nessa condição lá na loja, você vai olhar de longe e falar: eita, rapaz, o pastor hoje está desviado. Dá para entender? Dá para entender? Qualquer que se faz o mal passa por bons olhos do Senhor, e desses é aquele que agrada. Onde está o juízo de Deus? O povo de Israel tinha a impressão de que Deus estava abençoando mais aos maus e incrédulos do que a eles. Por isso começaram a duvidar do poder e da justiça de Deus. Sabe o que era isso? Toda vida que a gente começa a passar dificuldade, irmão Itz, a gente olha para o lado, tem um cara que nem é crente, está mais abençoado que a gente, assim, parece que ele tem mais condição do que a gente vai falar: rapaz, mas que negócio é esse? Eu estou servindo a Deus e eu estou na prova terrível aqui, o cara está do meu lado, bebendo cachaça, fumando, fazendo tudo, e parece que ele está melhor do que eu. Tá não, irmão. Tá não. Porque se ele morrer, ele vai para o inferno. Você pode estar na prova, pode estar na luta, pode estar botando a gasolina só para ir para o serviço, irmão, esperando a fé para voltar no sopro. Mas se Jesus voltar, o seu caminho está garantido para o céu, porque o seu nome está escrito no livro da vida. Tais questionamentos logo encontra a resposta no primeiros versículos do capítulo 3. O título: Meu Mensageiro e a Profecia Anunciada aplicados a João Batista. Lembra de João Batista? João Batista prega sobre o quê? Arrependimento. Raça de víboras, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. E essa pregação de João Batista, de raça de víboras, não era no ar-condicionado, poltrona, era no deserto. E não era João Batista que andava atrás do povo, era o povo que andava atrás dele. Sabe o que eu entendo com isso? Se a tua pregação for de Cristo, se a tua pregação for verdadeira, fica tranquilo, irmão. O povo vai vir, as coisas vão acontecer, a sua vitória vai chegar, a sua bênção vai seguir. Deixa eu andar. E aí ele fala do dia vindouro do Senhor. 4 vezes Malaquias olha para frente, para o dia do Senhor. Seriam como uma fornalha ardente que consumia os perversos, mas para os que temiam o Senhor seria do dia da alegria. O pastor William Barros falou sobre isso daqui, o dia do Senhor. Quantas vezes nós não olhamos e entendemos que o dia do Senhor está próximo? Eu falei sobre isso domingo na igreja. Terça-feira, o Frank Roosevelt, ele disse que nós tínhamos 2 certezas na vida, não era? E uma delas é o quê? A morte. Eu não tenho certeza da minha morte. Você tem certeza da sua morte? Você tem convicção que você vai morrer? Eu não tenho. Se Jesus voltar hoje, eu tenho a convicção que eu vou estar em Cristo. Se eu morrer, os mortos ressuscitarão primeiro. Se não, a profecia diz que o sol da justiça, o Messias, o símbolo de Jesus como Salvador, se levantaria trazendo salvação. O mesmo sol que alguns traz raios e benefícios, para outros destrói. E aí ele fala do Malaquias para hoje, eu já falei um pouco sobre isso. Deixa eu andar aqui. Malaquias traz uma palavra de conforto. Ele encerra a sua mensagem falando da diferença entre o justo e o injusto, que é o versículo chave, que é o texto áureo dessa lição, que diz assim: então voltareis e vereis a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Tem um versículo no Novo Testamento que encaixa disso aqui, João capítulo 4, que ele diz assim: e eu buscarei, e eu verei a diferença entre os verdadeiros adoradores
que adoram o Pai em espírito. Se tem verdadeiro adorador, é porque tem o falso. Se tem o justo, tem o ímpio. Se eu pego o Velho, se eu pego o Novo Testamento, ambos estão dizendo a diferença entre o que serve a Deus e o que não serve, entre o justo e o injusto. Pastor, os justos estão dentro da igreja e os injustos lá no mundo. Não entra nessa, não. Aí a palavra de Malaquias, ela traz um conforto no capítulo 4 e verso 2. Mas para vós que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, e a salvação trará debaixo das suas asas, e saireis e crescereis como bezerros do cevadouro. Há uma palavra de conforto. E aí ele faz uma pergunta: vale a pena servir a Deus? Nós já vimos que o povo de Israel colocou em dúvida o valor da fidelidade a Deus em detrimento da prosperidade dos ímpios. Não se pode negar que em muitos momentos muitos servos de Deus titubeiam diante da realidade, e é onde surge a pergunta: vale a pena servir a Deus? Eu duvido que durante a sua caminhada cristã não já teve dia de você querer chutar o pau da barraca, de parar e falar: rapaz, esse negócio é pesado demais, esse negócio é difícil demais, eu vou... Mas minha pergunta é... João, abre aí, alguém abre aí, João, me vê agora aqui. João capítulo 6. João 1, Evangelho de João capítulo 6. Deixa eu achar o versículo. Eu quero aquele versículo que diz: para quem iremos nós? Jesus respondendo para Pedro, falou: Pedro, você não vai pegar a tua matula também? Não vai? Me ajuda aí. É esse bem aí, leia aí, por favor. Jesus pega o João capítulo 6 e ele tinha multiplicado os pães e os peixes, alimentado aquele povo todo, aqueles homens, aquelas mulheres, e feito. Jesus pega e atravessa o mar da Galileia, vai para o outro lado, pregar para uma única pessoa. Quando ele chega do outro lado, as pessoas pegam e atravessam e falam: rapaz, nós vamos para lá, porque lá tem boia. Quando eles chegam do outro lado, eles estão achando que Jesus vai multiplicar pão e peixe de novo para eles, para ficar saciando e fazendo milagre todo dia. Milagre, ei, esqueça isso, olha para mim, milagre é excepcional. Milagre não é... meu dente está doendo. Nossa, meu dente está doendo. Rapaz, vai lá no dentista e resolve esse problema. Agora você chegou lá no dentista, o dentista assim: não tem solução. Aí Jesus entra com o milagre e faz minha cabeça está doendo. Toma remédio, irmão, ora e toma remédio. Se não passar, toma um remédio aí. E eu tenho um bom, irmão, ando com na minha mochila. Agora quando o médico diz: não tem jeito, aí Deus faz um milagre. Mas aquilo que está para a gente fazer, aí eles pegam e atravessam, achando que Jesus ia ficar multiplicando o pão de manhã, de tarde e de noite para eles. Aí Jesus pega João capítulo 6, uma das mensagens mais duras de Jesus. Jesus desce a madeira, e o povo começa a ir embora, o povo começa a se afastar, o povo começa a dizer: rapaz, esse negócio aqui agora encrencou. Aí Jesus pergunta para Pedro: Pedro, você também não vai pegar a tua matula e virar as costas não? Se você quiser ir também, pode ir com os discípulos, já foi todo mundo, eu não estou preocupado não, a mensagem é essa. Aí Pedro pega e responde: Jesus, olha a resposta dele: para quem iremos? Não é para onde. Onde é lugar. Pedro não estava dizendo assim: eu vou sair daqui e vou para outro lugar, não. Jesus estava dizendo assim: para quem iremos nós? Se só tu tens a palavra de... Pedro estava dizendo: Jesus, está difícil, mas eu fico ao teu lado. É duro, é complicado, mas ao teu lado eu tenho salvação. Se eu voltar e retroceder, para lá eu não tenho nada, eu não tenho esperança, eu não tenho vida, eu não tenho paz, eu não tenho gozo, eu não tenho alegria. Aqui está difícil, Jesus, está complicado, o sol está rachando, mas ao teu lado eu tenho salvação. A resposta de Pedro é: para quem iremos nós? Quem é pessoa, onde é lugar. E ele está associando a Jesus, dizendo assim: eu vou ficar aqui, eu pode cantar a madeira do tanto que cantar,
mas é ao teu lado que eu vou caminhando para a Nova Jerusalém. O pastor quer falar. Eu já vou encerrar. Pastor João Paulo, só uma colocação bem aí. Se nós atentarmos para a vida de Asaf, escritor de 12 Salmos, ele faz esse seguinte questionamento. Ele chega para Deus e pergunta por que o ímpio prospera mais que o justo. E se atentar para o Salmo de número 73, que é o salmo dele, um dos salmos deles, 73, 17. Ele fala da seguinte forma: depois dele fazer o seguinte questionamento para Deus, por que o ímpio prosperava mais do que o justo? Olha a resposta aqui. Ele mesmo: até que eu entrei no santuário de Deus, então entendi, eu e o fim deles. O fim deles. O fim de Asaf e o fim do ímpio. É só você pensar, irmão. Se está ruim servindo a Cristo, mas aqui você tem paz, você tem gozo, você tem amor, você tem longanimidade, você tem domínio próprio. E lá, irmão? E lá, irmão? Você vai ter o quê? E eu termino dizendo, é possível que, a despeito de todas as crises vividas pessoalmente ou ao seu entorno, o crente possa experimentar uma fase de apatia espiritual. Deixa eu te dizer uma coisa aqui bem séria. Ninguém aqui é super-homem não, irmão. Ninguém aqui é super-mulher não. Ninguém aqui usa aqueles trajes de super-herói não. Lá na igreja do pastor Kleber, do pastor Jefferson é diferente. Mas aqui tem dia que o pastor vem para a igreja porque ele é obrigado, porque ele é o pastor da igreja. Tem dia que vem arrastado, irmão. Tem dia que é obrigado a pregar, porque assim, rapaz, se eu não pregar hoje, mas a vontade é de sentar lá no último banco e ficar quietinho. Todo mundo tem o seu dia, irmão. Todo mundo tem a seu... O problema não é você ter um dia, o problema é você apostatar da sua fé. A Bíblia vai dizer, nos últimos tempos muitos se apostarão da sua fé. Nos últimos tempos muitos esfriarão o seu amor. Sabe o que é apostasia? Sabe o que é esfriar? É viver uma apatia espiritual. É você passar a duvidar e questionar o próprio Deus. Isso reflete uma experiência de cultos vazios. Não adianta ser bom para tocar esse negócio aqui, ó. Não adianta ser o melhor músico da cidade, ser o melhor cantor da cidade, se não tem joelho. Não adianta você chegar aqui no púlpito e querer derramar exegese hermenêutica homilética aqui na frente, e achar que vai impressionar as pessoas porque você é bom teólogo. É melhor você falar, nós vai, nós rumo, nós fumo, e o Espírito Santo derramar e encher a casa de Deus. É melhor você ser desculpa a expressão, um jacu da roça, mas as pessoas vê Deus na sua vida. Nós não estamos precisando de muita gente com muito conhecimento, não. Nós estamos precisando de gente cheia do poder de Deus. Nós estamos precisando de gente, que as pessoas olham. Eu tinha uma irmã, e aqui eu vou encerrar. Eu tinha uma irmã que congregava na igreja quando eu era jovem, e eu morria de medo, sabe, Marli? Quando eu chegava na igreja, que ela estava na igreja, eu dava um jeito de ficar mais longe dela. Eu falava, rapaz, vai que Jesus revela essa irmã aqui. Então, tinha, irmão. A gente não tem mais esse temor. A gente já fica olhando para as pessoas com medo assim. Jesus não vai revelar mesmo, Jesus não vai, sabe, eu não vou. A gente precisa ter temor, respeito pelas coisas dos céus. Nós não podemos viver uma apatia espiritual como vivia o tempo do povo de Malaquias. Porque assim como Deus levantou Malaquias, Deus ainda levanta homens e mulheres no meio de hoje, para que o nome dele seja glorificado por meio das nossas vidas. Amém? Vamos ler comigo aqui para a gente encerrar. Nós vimos nesse trimestre... Se eu pudesse resumir a Bíblia em uma palavra, é amor que gera arrependimento. Não é uma palavra, é uma frase. Amor que gera arrependimento. Se você não se arrepender dos seus pecados, dificilmente você vai viver o amor de Cristo na plenitude da sua vida. Aprenda a viver em amor. Aprenda a liberar o perdão.
Mas para liberar o perdão, precisa de você se arrepender dos seus pecados. Amém? Já são 10h07, a irmã Berenice ainda quer fazer um... Eu só queria deixar aqui registrado, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. A gente faz um relatório aqui. Tem os pontos. A CIB 3 pontos, Batalhão de Cristo 5, Geração Eleita 5, AGE 5. Eu acho que eles colocou 5 para dar empate, né? Foi proposital isso aqui, né? E as crianças ficaram com 11 pontos, tá? As crianças ganharam hoje, tá? Pastor Clébio, Deus abençoe. Pastora Dejane, Pastor Jefferson, Pastor Ailton. A senhora ainda vai fazer aqui, a gente já encerra já. Parabéns, crianças. Olha aí, vocês tinham dito que não ganhou, não tinha ganhado nenhuma vez, e hoje foi o dia. Parabéns para vocês, que Deus abençoe. Qual o título da lição de vocês de hoje? Qual foi? Vocês pescaram alguma coisa? E aí, pescaram? Amém. Mais uma vez eu quero agradecer aqui, Pastor Clébio, Pastora Dejane, Pastor Jefferson, Pastora Elda, que estiveram presentes. Para nós é uma honra muito grande. E aqui na igreja nós temos o certificado no final do trimestre para aqueles alunos que não faltaram nenhum domingo. Eu confesso que quando eu pedi o irmão Jessé e a irmã Fabiola para arrumar, pastor, para passar para mim, quem não havia faltado, eu pensei que tinha só algumas pessoas, porque eu achei muito difícil, porque nós temos o mês de julho, que é o mês de férias, agosto e setembro. Então, eu estava esperando por 3 pessoas, 4 pessoas no máximo. Mas me surpreenderam pela quantidade de pessoas que não faltaram nenhum domingo. Olha que não é fácil, né? E eu quero começar aqui, eu vou convidar para a gente ganhar tempo. Eu vou começar, cada fase, eu vou chamar todos de uma vez. Primeiro, eu vou começar pelas crianças. Eu quero convidar aqui a irmã Tamara, filha da irmã Albertina. Vem aqui, Tamara. Irmã Albertina, traz ela aqui. E a irmã Rebeca. Cadê a Rebeca? A Tamara. Olha aí, gente, que lindas. Elas não faltaram. Vou chamar as outras crianças aqui junto para a gente tirar uma foto só delas. O irmão Enzo Gustavo. Enzo Gustavo. Parabéns para o Enzo. O irmão Davi Luca. Parabéns para o irmão Davi Luca. E a Helena Costa. Venham aqui vocês vão ganhar o certificado e a revista desse próximo trimestre, né? Eu gostaria de convidar a nossa pastora, a irmã Ludiane, para estar aqui, para a gente tirar uma foto juntas, registrar esse momento. Depois nós vamos tirar uma foto só da família, porque nós temos uma família que todos ganharam certificado. Vamos tirar, então, essa foto? Deixa eu entregar aqui o certificado deles. Irmão Elton, irmão Lima, irmã Deus Amar, para estar me auxiliando aqui. Amém? Aqui, Tamara, ó, o seu e da Rebeca, tá? Pega aqui e aqui. Pronto. Todos pegaram a revista aí? Pegaram? Aqui. Parabéns para vocês. Estes, irmãos, são o futuro da nossa igreja, né? E temos 5 crianças que ganharam o certificado. Para nós é motivo de muita alegria.
Eu quero convidar aqui o Carlos Daniel, dos adolescentes. Carlos Daniel. E o Eric Riquelme, também filho da irmã Albertina. Quem está tirando a foto? Cadê o pessoal da mídia aí da igreja? A irmã Ana Carolina e Yasmin Rolim. Esqueci as duas aqui. Adolescentes também. Nós também tivemos jovens, 3 jovens abençoados. Então, vamos começar aqui. A irmã Luana Ferreira da Silva. Palmas para a irmã Luana. Gente, é motivo de muita alegria. Esse certificado aqui vale mais do que o certificado da escola. É para você pegar, colocar no grupo da família, contar para todo mundo que você foi um vencedor, você ganhou um certificado da EBD. Isso é motivo de orgulho para todos nós aqui e para o reino de Deus. A irmã Luana. O irmão Gessé e a irmã Fabiola. O irmão Gessé e a irmã Fabiola são bênçãos de Deus na igreja. E eles, eu falo para o Marcondes assim, que eles são meus braços, né? Tudo que precisa, eles estão fazendo, eles estão ali na escondida. Ninguém vê o serviço deles, mas eles estão aí trabalhando em prol do reino de Deus. Fabiola e Gessé. Pega o certificado. Segura assim para a gente tirar a foto. E agora vamos para a CIB. A irmã Auriane. A irmã Auriane. A irmã Rosana Rodrigues. E a irmã Albertina. E a irmã Maria do Socorro. A Maria do Socorro. E agora os varões, né? Os varões também ganharam o certificado. Nós temos aqui 3 varões. O irmão Carlos Roberto. O irmão Jailton Gomes Vieira. E o irmão Valtelon Rolim. Pastor? Não é o vem aqui. Parabéns para vocês, vocês são vencedores. Estamos muito felizes e o desafio continua. Agora nós temos o último trimestre de 2023, tá? Pais, incentive os seus filhos. E agora eu quero convidar aqui as nossas pastoras da regional, né? Como líder da central, eu quero presentear nossas pastoras, pastora Paula, pastora Dejane e pastora Elda. Vem aqui tirar uma foto.
Irmã Nazaré, me ajuda aqui. Uma lembrancinha para vocês. Deus abençoe. Gente, quem ganhou o certificado, ó, tem uma caneca aqui para vocês. Só os que ganharam o certificado. E eu esqueci de entregar. Mas depois vocês vêm pegar aqui. A das crianças e adolescentes tem até pirulito, bombom, coisas que a gente gosta. Berenice, pronto? Meus irmãos, vamos encerrar. Eu esqueci de falar uma coisa. Deixa eu só falar uma coisa aqui, rapidinho. É 3 minutos, eu vou encerrar com uma coisa aqui que eu esqueci e que é muito importante. Alguém abre aí Mateus 23 e 23, por favor. Isso aqui é uma pergunta muito comum que as pessoas fazem para a gente. Mateus 23 e 23. Gessé, não consegue colocar aqui, né, Gessé? Por causa que o parafusetinha da grampola não dá certo, né? Alguém leia Mateus 23 e 23. Olha para mim. Só um minuto, eu prometo que eu já vou encerrar. Vocês pegam depois, agora vocês pegam essa caneca, só um pouquinho. Deixa eu terminar, vocês organizam isso aí. Telão, você levou tudo, hein, Telão? Parabéns, Telão. Parabéns. Vamos tirar, deixa eu terminar aqui, a gente já tira. Parabéns, viu? Ele levou tudo. Alguém leia 23 e 23 de Mateus, por favor. Vamos ler juntos então, já, vamos todo mundo, 1, 2, 3, vamos lá? Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que dizimais as hortelã, e endro e o minho, desprezais as mais importantes da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer estas coisas, sem omitir aquelas. Alguém pergunta assim, pastor, esse negócio de dízimo é só do Antigo Testamento, é só Malaquias que fala isso. Melquisedeque, lá no livro do Gênesis. Se você olhar, sempre existiu isso na Bíblia. Mas alguém diz assim, pastor, dízimo é coisa do Antigo Testamento. É porque não lê Bíblia, é porque não estuda a Bíblia. Se você ler Mateus 23 e 23, e você for entender o contexto disso daqui, Jesus está repreendendo os fariseus. Por que Jesus está repreendendo os fariseus? Porque eles estão dizimando? É porque eles estão dizimando? Sim ou não? E Jesus está dizendo assim, vocês dão o dízimo do endro e do cominho, que são as menores sementes. Vocês tratam as coisas nos mínimos detalhes. Porém, vocês não exercem a misericórdia. Mas vocês não entendem o amor de Deus por vocês. Vocês estão dizimando para dizer que é bom, para dizer que é o meu dízimo, que é a minha, sabe, o meu ego, é a minha vaidade. Não é isso que Jesus está dizendo? Aí ele termina dizendo assim no 23. Fazer essas coisas, porém sem omitir. A melhor resposta para quem quer dizer isso, às vezes você tinha essa dúvida, está aqui em 23 e 23. Se fosse o dízimo coisa da lei, Jesus tinha repreendido ele e diz assim, rapaz, vocês estão dizimando, mas larga de mão disso que é. Jesus está dizendo, olha, fazer essas coisas sem omitir aquelas. Agora, não pense em você que você vai fazer barganha com Deus. Jesus é o seguinte, eu vou dizimar esse mês, mas você precisa que eu troque meu carro. Ô irmão, você está perdendo teu dinheiro, você está perdendo tua bênção, vida vazia. Vida vazia. Não adianta você pensar que porque você é dizimista, que você não precisa de exercer o amor, a misericórdia pela vida das pessoas.
Aqui na vida, na lição dos jovens, na lição de hoje, a revista fala sobre batalha espiritual. A lição de hoje, eu sei que os jovens todos leram, então aí afiados com ela, fala que Jesus é o grande capitão, que Jesus está de frente das nossas batalhas. Não é isso, jovens? Não é isso, China? Não é isso que fala na lição de hoje de vocês, China? E que se você não tiver Jesus na frente das suas batalhas, tudo que você fizer vai ser em vão. Mas se Jesus estiver na frente das suas batalhas, o nome dele será glorificado para a honra e a glória do nome do Senhor. Deus abençoe os irmãos. Os irmãos da 102 não entenderam muito isso daqui, é porque quem não falta durante o trimestre, ele já ganha a revista para o próximo trimestre, ele nem paga. É 18 agora, né? Mudou o preço, né? Hã? Não mudou o preço, não? De aluno é 17, professor é 19, né? É esse o preço, né? Não foi esse passado para vocês, não? Ei, Meire, você viu isso para nós segunda-feira. Eu vou mudar de segunda-feira. É 17 e 19, viu? Amém? Aí quem não falta o trimestre, já ganha a revista do outro trimestre. É simples assim. Pastor, eu não dou conta de comprar a revista. Então é só você não faltar nem um dia que você vai ganhar. Vai ser bênção. Amém? Vamos ficar de pé. Cadê a Andreane? Andreane. Deus abençoe. A Andreane, canecas PMW. Ela fez essas canecas, doou as canecas. Andreane é uma bênção. Me deu uma garrafa de água para me ensinar a beber água no meu aniversário. E tem sido uma bênção. Deus abençoe, Andreane. Canecas PMW, não é isso? Segue lá, @canecas PMW. Pastor Clébio. Deus abençoe, meu amigo, pastora Dejane. Deus abençoe. Pastor Jefferson, vem orar por nós. Vem orar por nós. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe o seu domingo. Deus abençoe os irmãos da Arce 102. Eu digo que eu sou muito alegre com a vida de vocês todos. Os irmãos da Taquara, eu sou grande. Deus, que você chegar no seu culto hoje, lá na sua igreja, não chega com um compromisso religioso, não. Não chega pensando que é porque o meu pai e a minha mãe vai ficar sem me ver, não. Chega lá para cultuar a Deus mesmo. Chega lá para você dar aquele glória a Deus assim, de rachar, né, Júnior? Cadê o Júnior? O Júnior esse dia virou para mim e falou: pastor, eu sei o dia que o senhor está triste. Falei: foi, Júnior? Ele falou: tem dia que o senhor chega na igreja tão michuruco, o senhor não dá nenhum glória a Deus, eu já sei, o pastor hoje está cansado. É porque para mim vir para a igreja, se não for para fazer o melhor por Cristo, irmão, eu entendo todas as formas de adoração, mas dá o seu melhor glória a Deus, dá o melhor aleluia, cante o melhor que você puder, oferte ao Senhor o melhor que você puder, faça o melhor por Deus, porque Deus deu o seu único filho, por amor a mim e você, Ele deu o que Ele tinha de melhor, para provar o seu amor para conosco. Ore por nós. Glória a Deus. Santo Deus, é em nome de Jesus que graças nós te damos, pela oportunidade que Tu tem nos dado de estarmos aqui.